A minha saudação a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, você que acompanha o nosso programa Luz na Rede. Neste domingo celebramos a alegria da festa de Todos os Santos. Os membros de uma mesma família têm traços do rosto comuns. As pessoas que partilham toda uma vida juntos acabam por se parecerem. Esta festa de Todos os Santos reúne inúmeros rostos que trazem em si a imagem e semelhança de Deus. Na fragilidade, estão de espírito aberto e coração disponível para acolher a proposta da salvação e libertação que Deus lhes oferece em Jesus. As 4 primeiras bem-aventuranças, referidas por Mateus, estão relacionadas entre si. Dirigem-se aos pobres, saúdam a felicidade daqueles que se entregam confiadamente nas mãos de Deus e procuram fazer sempre a sua vontade, daqueles que de forma consciente deixam colocar a sua confiança e esperança nos bens, no poder, nos homens, para esperar e confiar em Deus, daqueles que aceitam a renunciar ao egoísmo, que aceitam despojar-se de si próprios e estar disponíveis para Deus e para os outros. Os pobres de espírito são aqueles que aceitam renunciar livremente os bens, o próprio orgulho, a autossuficiência, para se colocarem incondicionalmente nas mãos de Deus para servirem os irmãos e partilharem tudo com eles. Os mansos não são os fracos, que suportam passivamente as injustiças, que se conformam com as violências orquestradas pelos poderosos, mas são aqueles que recusam a violência, que são tolerantes e pacíficos, embora sejam muitas vezes vítimas dos abusos e prepotências dos injustos. A sua atitude pacífica e tolerante tornará-se-á membros de pleno direito do reino de Deus. Os que choram são aqueles que vivem na aflição, na dor, no sofrimento, provocados pela injustiça, pela miséria, pelo egoísmo. A chegada do reino vai fazer com que a sua triste situação se mude em consolação e alegria. A 4ª bem-aventurança proclama felizes os que têm fome e sede de justiça. Provavelmente a justiça deve entender-se aqui num sentido bíblico, isto é, no sentido da fidelidade total aos compromissos assumidos com Deus para com os irmãos. Jesus dá-lhes a esperança de verem esta sede de fidelidade saciada no reino que vai chegar. O segundo grupo de bem-aventuranças está mais orientado para definir o comportamento do cristão, do discípulo, enquanto no primeiro grupo se constatam situações, este segundo grupo propõe-se atitudes que os discípulos devem assumir. Os misericordiosos são aqueles que têm um coração capaz de compadecer-se, de amar sem limites, que se deixam tocar pelos sofrimentos e as alegrias dos outros, homens e mulheres, que são capazes de ir ao encontro dos irmãos e estender-lhes a mão, mesmo quando esses falharam. Os puros de coração são aqueles que têm o coração honesto e leal, que não pactua com a duplicidade, com o engano. Os que constroem a paz são aqueles que recusam aceitar a violência e a lei dos mais fortes. Sejam as relações humanas, são aqueles que procuram ser, às vezes, com o risco da própria vida, instrumentos de reconciliação entre os homens. Os perseguidos por causa da justiça são aqueles que lutam pela instauração do reino de Deus. São aqueles que são humilhados, agredidos, marginalizados por parte daqueles que praticam a injustiça, que fomentam a opressão, que constrói a morte. Jesus lhes garante: o mal não vos poderá vencer. No final do caminho, a esperança, o triunfo, a vida plena. Na última bem-aventurança, o evangelista dirige-se de um jeito de exortação aos membros da sua comunidade, que têm a experiência de ser perseguidos por causa de Jesus, e convida-os a resistir ao sofrimento, à adversidade. Esta última exortação
é na prática uma aplicação concreta da oitava bem-aventurança. No seu conjunto, as bem-aventuranças deixam uma mensagem de esperança e alento para os pobres. Anunciam que Deus os ama e que está ao lado deles, que confirmam que a sua libertação está para chegar e que a sua situação vai mudar. Assegura-lhes que eles vivem já na dinâmica deste reino, onde vão encontrar a felicidade e a vida plena. Ao celebrar a festa de todos os santos, que os santos e santas de Deus ilumine os nossos passos e, por intercessão de todos os santos e santas, abençoe-vos o Deus onipotente e eterno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.